Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o versículo de número 52. Enquanto você acha, a palavra de Deus vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Nós somos seres humanos, temos um corpo, e se você não alimenta o seu corpo físico, você começa a enfraquecer, você começa a adoecer, e provavelmente pode chegar até a morte. Mas também temos um espírito, e esse espírito ele não se alimenta de comida como o corpo físico. Há algo que alimenta o nosso espírito, e é a palavra de Deus. Faz assim no ombrinho do teu irmão e diga assim: pode comer bastante. Amém? O banquete vai ser farto. Tem para todo mundo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quem querer aplauda Ele. Aplauda Jesus de Nazaré. Ele é o pão vivo. Ele disse assim: vós comeram no deserto o maná que descia do céu, mas eu sou o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, diga comigo, grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Fecha a Bíblia, fecha os olhos, permita-me fazer uma oração. Pai, eu quero te louvar por esta noite, te louvar por esse dia, por essa data que nunca mais vai existir aqui na terra. Amanhã será outro dia, e depois de amanhã outra data. O tempo ele não para. Por isso há uma oportunidade extraordinária esta noite, para cada um de nós. Uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de renovo, uma oportunidade de conhecer a Jesus, de ser mudado, transformado, curado, abençoado. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, voluntariamente. Nós queremos ouvir a Tua palavra, entendê-la, ter a revelação. Por isso todo escudo da argumentação que possa estar em nosso coração seja removido nesta hora. Todo tampão espiritual que não permite que a Tua palavra entre nos ouvidos e desça ao coração do homem seja arrancada agora. Toda cegueira espiritual, Pai, seja removida. Que a Tua unção, que quebra e despedaça todo jugo, seja derramada sobre nós. Que a Tua palavra venha como espada afiada de 2 gumes,
fazendo a divisão da alma e do espírito do homem. Mostra como estamos, nossa realidade, mostra como está o nosso andar, o nosso caminhar, e nos ajuda a melhorar aqui esta noite. Que a tua palavra, Senhor, ache morada em corações aqui. Faz aquilo que está no teu coração e aprove ao Senhor estabelecer para hoje. Acampa os teus anjos dentro desse templo, Senhor. Que o teu reino e a tua vontade se manifeste, não a nossa, e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Então essa noite nós vamos meditar devagar nesse texto e vamos extrair ensinamentos preciosos. A Bíblia você não pode ler ela correndo. Você não pode ler a Bíblia como qualquer outro livro. Você precisa ler e extrair aquilo que o Senhor está querendo lhe falar. É por falta de entendimento, por falta de conhecimento, que o povo de Deus, ele é destruído. Quantos aqui querem ser destruídos? Quantos querem viver a vida plena que o Pai tem? A vida abundante que o Senhor tem? Nós precisamos conhecer ao Senhor e prosseguir conhecendo Ele e a sua palavra, conhecendo sua vontade, conhecendo o seu reino, conhecendo nossos direitos, mas também os nossos deveres. Todo cidadão de um reino tem direitos e tem deveres. Amém? Todo cidadão de um reino terá direitos, mas também terá deveres. Diga assim: eu tenho direitos, mas também deveres. Aleluia. Então vamos meditar. Jesus, após iniciar o seu ministério público, com 30 anos de idade, ele se batiza no Rio Jordão. Lá estava João Batista preparando o caminho para Cristo. Ele se batiza e o céu se abre, e a Bíblia declara que desce sobre Jesus o Espírito Santo, para ali revesti-lo de poder, de autoridade, para então começar a falar, a pregar, a anunciar as boas novas do reino por onde ele andasse. O livro do profeta Isaías declara que este Espírito do Senhor viria sobre Jesus. O espírito de ousadia, de sabedoria, espírito que haveria de capacitá-lo para fazer coisas extraordinárias aqui na terra. Então Jesus, após ser batizado e ser levado ao deserto e lá ter vencido Satanás, ele sai do deserto andando no poder de Deus, e ele começa então a fazer sinais extraordinários que o povo jamais havia visto. E eles ficavam impactados com aquilo que Jesus fazia. Eles viram mortos voltarem à vida. Eles viram cego voltar a enxergar. Eles viram surdos tornar a ouvir. Eles viram coisas tremendas. Tremendas. Pessoas com mãos mirradas terem as mãos curadas. Eles viram a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles viram coisas extraordinárias que o Senhor estava operando. Aquilo era uma evidência. Aquilo era algo que o Senhor havia estabelecido sobre a vida de Jesus e estava se cumprindo dia após dia. A palavra de Deus, ela se cumpre. Dia após dia está se cumprindo. Os sinais que ela declara estão se cumprindo. Tudo que o Senhor determinou tem um tempo específico para se cumprir. Amém? E aqui estava Jesus então, pregando, anunciando as boas novas. E ele ia por todos os povoados aonde tinha filhos do povo de Israel. E consequentemente, fruto dos sinais que acompanhavam ele, como ficou a fama de Jesus? Jesus ficou conhecido por poucos ou por muitos? A fama dele se espalhou por toda aquela região onde ele estava e regiões distantes ainda. Não havia internet, não havia celular, não havia WhatsApp, não havia televisão, não havia mídia, mas a notícia se espalhava como pólvora.
há um homem chamado Jesus de Nazaré, e ele está pregando, ele está anunciando, e Deus é com ele, porque ele opera sinais que nós jamais vimos. E eles perguntavam uns aos outros: será que este não é o Messias? Será que este não é aquele que havia sido anunciado pelos profetas que viria sobre a terra? Mas muitos apenas perguntavam: será que é, será que não é? Mas não tinham o entendimento correto de quem era Jesus. Então, por onde Jesus andou, a sua missão, em primeiro lugar, era anunciar que o reino de Deus estava chegando. Essa era a mensagem principal de Jesus. O reino de Deus está chegando. Arrependam-se e convertam-se dos seus maus caminhos. Era a mensagem principal. E depois ele foi ensinando outras realidades a respeito do reino. Mas além de ensinar, o Senhor cooperava com ele. Muitos sinais aconteceram na vida de Jesus. Voltamos ao texto inicial. Jesus e seus discípulos estavam saindo de uma cidade por nome. Qual era a cidade que Jesus e os discípulos estavam saindo? Nós lemos o texto inicial. Quem lembra? Quem lembra? Diga bem alto. Diga o nome da cidade. Diga Jericó. Mais uma vez, Jericó. Não deixe o irmão do teu lado dormir, amém? Se você vê ele pestanejando, cutuca ele assim devagarinho e diz assim: não dorme, não dorme, amém? Aqui na igreja é lugar de você ficar conectado com o céu, porque a qualquer momento uma revelação, qualquer momento uma chave, qualquer momento o Senhor ele vem e te toca, ele te dá algo que muda a sua vida para toda a eternidade, amém? Então não te desprende a sua atenção, não deixa a tua mente divagar, não deixa a tua mente ficar pensando lá no que tu tem que fazer, na comida, no trabalho, ou seja, em outras coisas. Não, esse é o momento de você se ligar aonde? No reino dos céus, amém? No reino dos céus. E nessa cidade a Bíblia declara que havia um homem cego, e além de cego ele era alguém que mendigava à beira do caminho, e ele estava todos os dias indo a um lugar estratégico. Diga lugar estratégico. Alguém que vai mendigar, ele não vai a um lugar onde não passa pessoas, ele vai a um lugar onde tem muitas pessoas cruzando, porque ele depende de uma esmola para sobreviver. Ele dependia de ajuda, ele dependia da compaixão, ele dependia de outras pessoas para ter o seu sustento, fruto de não poder enxergar e não poder trabalhar. A situação desse homem era terrível. Imagina você precisar depender da ajuda de alguém, ser conduzido todos os dias à beira de uma estrada e ficar ali clamando pela misericórdia de alguém. Ei, você que está passando, me ajude. Ei, você que está passando, me dê uma moeda. Isso é fácil? É bom? É gostoso? Há prazer nisso? Não há. Ninguém de nós, em sã consciência, gostaria de estar no lugar deste cego chamado Bartimeu. Diga Bartimeu. Então ele estava em um lugar estratégico, um lugar de fluxo de pessoas, um lugar da entrada e de saída daquela cidade chamada Jericó. E uma grande multidão começou a cruzar próximo a onde ele estava. Quem estava cruzando ali? Quem estava cruzando ali? Mais alto, quem estava cruzando ali? Jesus, o Filho de Deus. Aplauda ele. Ele estava cruzando ali. Ele já havia entrado, provavelmente mais cedo, e o cego não estava ali. Foi trazido depois, mas agora ele estava saindo.
E uma grande multidão, além dos apóstolos, estavam seguindo a Jesus. Quando uma grande multidão passa, ela não passa calada. Ela não passa em silêncio. Há alvoroço, você consegue perceber que uma grande multidão está passando, sim ou não? Sim, você percebe. E o cego estava à beira do caminho, e ele fez uma pergunta: o que está acontecendo aí? Porque ele não estava vendo. Diga comigo, o que está acontecendo aí? Diga comigo, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? O reino está em movimento. Diga mais uma vez, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo nessa casa? O reino está em movimento. O reino, pode aplaudir. O reino está em movimento. O que está acontecendo aí é Jesus que está passando por esse lugar. Era ele. E quando o cego percebe que Jesus estava passando, esse cego já havia ouvido falar de Jesus. Quem aqui já ouviu falar de Jesus? Muitos apenas ouvem falar dele. Mas esse cego foi mais além de apenas ouvir. Dentro do seu coração ele sabia quem era Jesus. Dentro do seu coração ele tinha uma certeza de quem era aquele homem que estava passando naquela cidade aonde ele morava. Então Bartimeu ele começa a gritar: Jesus, filho. Aí eu te faço uma pergunta: de quem Jesus era filho? De José e Maria. Mas como que este cego o chama de Jesus, filho de Davi? Porque ele chamou Jesus de filho de Davi, e não Jesus, filho de José? Porque ele chamou Jesus, filho de Davi? Essa é a questão. Aqui nós identificamos algo precioso. Jesus é chamado por Bartimeu de filho de Davi por um motivo. Bartimeu conhecia os escritos dos profetas. Ele conhecia os livros que os profetas haviam deixado. Ele conhecia que viria alguém da linhagem de Jessé, da linhagem de Davi, cheio do Espírito de Deus, que seria chamado de Messias, o Cristo, o Filho de Deus que viria sobre a terra. Ele sabia daquela realidade. Não só ele, muitos daquela cidade, muitos daquele povoado, porque todo o povo de Israel, eles eram ensinados pelos próprios pais. A lei era passada dos pais para os filhos. O pai e a mãe tinham o dever de ensinar a lei. Era obrigação dos pais. Por mais que Bartimeu fosse cego, ele conhecia, porque o pai dele havia dito: ei, os profetas declaram isso, aconteceu isso, mas vai acontecer ainda isso. Chegará o tempo onde Deus se revelará, não mais na coluna de fogo, não mais na coluna de nuvens, mas Deus se revelará entre os homens. O nome dele será chamado Emanuel. Por que Emanuel? Deus conosco. O Deus Criador agora estava em carne e osso, andando sobre a terra. O Emanuel agora estava ali. Olha o que diz em Isaías 11, do 1 ao 2. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito da sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor.
O profeta Isaías, assim como outros profetas, já haviam declarado que viria sobre a terra o Messias, o Filho de Deus, da linhagem de Davi. Uau! Bartimeu, ele não chama Jesus apenas de filho de José. Ele estava à beira do caminho e ele diz: Jesus, filho de Davi. E o que acontece quando ele clama? O que acontece quando ele começa a gritar por Jesus? O que aconteceu? Quem falou aqui? O que aconteceu, Maurício? Algumas pessoas que estavam próximas a ele pediram para que ele não gritasse mais, ficasse quieto. Por que essas pessoas fizeram isso? Por quê? O que você acha? Porque eles pensaram que Jesus não ia parar para um cego e mendigo. Eles pensaram que Jesus ele ia seguir a sua viagem, que ele não iria parar para aquele homem. Mas o que eles haviam esquecido é que Jesus ele não veio para os sãos, ele veio para aqueles que são doentes. E a Bíblia diz que mais uma vez ele clama. Ele não desistiu na primeira vez. Olhe para alguém e diga assim: não desista na primeira vez. Se você está orando, você está pedindo socorro de Deus, você está clamando para Ele por alguma coisa, e querido, e parece que a sua voz ela não passa do teto, parece que tem alguém que quer calar a sua voz, parece que você não vai conseguir. Ei, não desista, não desista, não desista, não desista, não desista! Siga clamando. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: olha aqui, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Jesus para Bartimeu e manda chamá-lo. Mandou chamá-lo. A primeira coisa que Bartimeu fez, quando aquele homem veio até ele e disse assim: bom ânimo, Bartimeu, o mestre te chama. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Pegou a capa que estava sobre os ombros e largou ela de lado. Ele poderia levar a capa, sim ou não? Sim. Mas ele deixou a capa ali. Ele não levou ela junto, deu um salto e foi de encontro a Jesus. Redobre a atenção. Aquela capa representava a situação atual de Bartimeu, cego e mendigo. Aquela capa tinha uma informação. Todos que olhavam de longe e viam aquela capa sabiam: lá está um homem cego e mendigo. Lá está Bartimeu. Qual é a capa que você está usando hoje? Quando as pessoas olham para você, que tipo de capa elas veem? Quando elas avistavam Bartimeu, elas enxergavam a capa dele. Quando eles enxergavam José, eles enxergavam uma capa, sim ou não? O pai de José havia feito uma capa linda, de muitas cores para ele. Uma capa representa muito. Quando eles olhavam os filhos de Jacó, eles viam lá José e viam a capa que ele tinha. De longe eles sabiam: lá está José. Que capa você está vestindo? Qual é o estigma que está sobre você? Quando as pessoas te olham, do que elas te chamam? Aí está a tua capa, aí está o nome da tua capa. Do que elas te chamam? Lá vai o mendigo, lá vai o cego Bartimeu,
do que eles estão te chamando? Qual é o estigma que está sobre você? Lá vai o doente, lá vai o derrotado, lá vai o humilhado, lá vai o desprezado, lá vai o idólatra. Que capa você usa? Que capa? Lá vai o homem violento, lá vai o alcoólatra, lá vai o viciado. Qual é a sua capa? Aonde está Jesus hoje? Você consegue ouvir o alvoroço? Não, você não está aqui. Você consegue ouvir o alvoroço da multidão? O que você tem que fazer aqui essa noite? É perguntar o que está acontecendo aí. E eu vou te responder. É Jesus que está passando nesse lugar. É Jesus que está passando aqui. E se você extrair a atitude de Bartimeu, você sai daqui diferente. Porque quando Jesus te chamar, Ele vai perguntar para você: o que queres que eu te faça? Ele não vai te deixar ir embora da mesma forma. Mas é necessário uma atitude, diga uma atitude. Lançar a capa fora. Diga assim: eu vou lançar a capa fora. Jesus tem um manto de glória para entregar para você. Não mais uma capa velha. Não mais uma capa onde os homens te olham, te julgam e declaram algo sobre você. Jesus tem uma capa de honra, uma capa de glória, uma capa extraordinária para você. Bartimeu então é levado à presença de Jesus. A capa ficou. Havia uma certeza no coração dele: eu não vou precisar mais daquela capa. Eu sei que hoje será o meu dia. Não vou levar essa capa. Eu não vou voltar à velha vida. Eu não vou voltar mais a mendigar. Eu não serei mais um cego. É tempo de você viver em novidade de vida. É tempo de você deixar a capa velha nesta noite aqui e sair daqui com aquilo que Jesus tem para você. Sair daqui diferente. Sair daqui vivendo em novidade de vida. Sair daqui esquecendo das coisas velhas, das coisas que já passaram. A Bíblia vai dizer: esqueçam das coisas que ficaram, porque eu estou fazendo uma coisa nova. Pare de viver no passado. Pare de viver das velhas experiências. Pare de viver do teu passado. Viva o hoje e o amanhã, porque o hoje e o amanhã será glorioso. Se você ouvir Jesus, clamar, tomar uma decisão e resolver segui-lo. Depois que Bartimeu é curado, o que ele faz? Ele segue Jesus pelo caminho. Diga comigo: Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. Quem é o caminho? Quem é a verdade? Quem é a vida? Quem é o caminho? Quem é a verdade? Quem é a vida? Quem é o caminho? Quem é a verdade? Quem é a vida? Esse é o caminho que você tem que seguir. Esse é o caminho que vai levar você à vida eterna. Se coloque de pé esta noite. Quero chamar o Ministério de Louvor para cá.
Que capa você está vestindo? Anagasurabagahe. Hoje é a noite de deixar essa capa aqui. Hoje é a noite de você mudar de vida. O Senhor não quer mais ver você à beira do caminho. Jesus não queria ver Bartimeu ali, mas Jesus queria uma atitude dele. Jesus não vai arrombar o seu coração. Ele não vai arrombar a sua casa. Não. Ele é cavaleiro. Quem arromba a sua casa, quem arromba o seu coração é o diabo, irmão. Ele entra sem avisar e destrói aquilo que é santo, aquilo que é lindo. Ele destrói saúde, ele destrói família, ele destrói tudo por onde ele passa. Mas se você fizer uma aliança com Jesus, se você começar a andar pertinho dele, terminou. Você vai estar guardado, você vai estar debaixo das asas do Altíssimo. E mal nenhum chegará à sua casa, praga nenhuma chegará à sua tenda. Se fizeres do Altíssimo o teu Senhor. Que salmo é esse? Que salmo é esse, igreja? 91. Muitos têm a Bíblia aberta lá, não é? Como amuleto. E acho que a Bíblia aberta no Salmo 91 vai resolver alguma coisa. Não resolve nada. Deus não quer que a palavra esteja em cima do teu armário, da tua estante, da tua mesa de sala. Deus quer que a palavra esteja dentro do vosso coração. E você viva ela. Apague as luzes. Essa aqui também. Nós vamos adorar 5 minutos ao Senhor.